Oi, gente, boa noite. Boa noite a todos. Infelizmente não consegui, cara, não estava conseguindo entrar pelo meu telefone, tá dando bug aqui. Vocês estão conseguindo me escutar bem? Estão conseguindo me ver? Tá tudo bem aí? Eu sei que a imagem tá horrível, mas paciência, né? O que eu vou fazer? Vocês conseguem me escutar bem? Conseguem me ver e escutar bem? Cara, tô super chateado, porque eu não queria fazer por aqui a live. A câmera do meu computador é horrível, mas paciência, né? Beleza, vamos começar. Amém, Camila? Deus abençoe. Sejam todos bem-vindos, vocês que estão aí. Gente, que alegria ter vocês, viu? Mais uma vez. Essa é a primeira aula que nós teremos aqui no YouTube uma vez por mês. Os meus alunos receberam aí a agenda. Se vocês forem olhar depois no e-mail de vocês, vocês receberam a agenda de todo o semestre, de todas as aulas, com a data certinha de quando vocês vão ter as aulas e tudo mais. Mas, enfim, louvado seja Deus por isso. É a primeira vez, a próxima vez prometo de tentar me organizar com uma câmera melhor, que pelo menos o computador, mas infelizmente deu bug aqui. Giselda, Deus abençoe, muito bem, muito bom. Gente, felicidade aqui, muito, muito feliz de estar aqui com vocês. E quero agradecer ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito, que Ele tem realizado nesse tempo na nossa vida, né? E vamos lá, vamos começar então a nossa aula. Hoje, essa aula, né, é uma aula de teologia espiritual, de espiritualidade cristã, católica. Então, aqui eu quero convidar você mesmo a entrar dentro do mistério. E nós vamos aqui, o Rafael aqui é o Rafael professor, não é só o Rafael das lives que você está acostumado, né? Hoje nós vamos falar um pouco mais sistematicamente algumas coisas, depois nós vamos para a prática, que é a oração. O tema da nossa aula é a vida de oração como princípio, a vida de oração como princípio do relacionamento com Deus. Então, antes de começar, eu quero colocar uma canção que guiou a minha semana, que eu amo muito, dos meus irmãos da comunidade católica Colo de Deus. Vocês conhecem essa canção, ela chama Abá. E eu queria que vocês pudessem escutá-la. Vocês conseguem escutar também? Boa noite, vamos lá. Vai pegando a tua palavra. Em Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 6, desculpa. Avisa a galera que a nossa aula já começou. Avisa lá no grupo do Telegram. E compartilha geral, chama a galera. Pega o link agora, enquanto a música tá cantando. E chama geral todo mundo. Amém? Que não me abandonarás. Mateus, capítulo 6. Vou colocar aqui para vocês. E dizer e prometer que não me abandonará. Tá. E que a música estava ruim mesmo. Tá bom.
ficando, né? Então, forte. Vamos começar então a live. Infelizmente. Vamos começar então em nome do Pai, na presença do Senhor, Filho, do Espírito Santo. Nosso Deus é bom, gente. É uma alegria para mim estar aqui com vocês hoje. Vocês agora me escutam, né? Muito bom. Louvado seja Deus. Deus é bom. Eu vou tentar colocar aqui de novo. Enquanto o pessoal... Eu estou dando um tempo para que a galera possa dar tempo que o pessoal chegue atrasado. Enquanto tem aula ao vivo, o pessoal chega atrasado, chega atravessando, né? Então, quero colocar aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consigo colocar. Se vocês vão conseguir me escutar. Ó. Se eu coloco aqui, consegue escutar? Consegue escutar a música? Voltei ao teu jardim pra ouvir a tua voz. Não acredito. Agora tá bom? Me dizer, prometer que não me abandonará. Não me deixará. Me abraçará. Entrei o teu jardim pra estar contigo, Pai. Sentar naquele banco onde me encontrou. Voltei ao teu jardim pra ouvir a tua voz. Me dizer, me prometer que não me abandonará. Não me deixará. Feche os olhos, se você pode. Fala com Deus, você. Eu quero ir, gente. O lugar que você ia poder as mãos. No jardim secreto, lugar preferido, sacrário escondido, não ficar. Sentir o teu perfume, deixa Deus falar com você. Sentir no teu coração. Aqui eu sou criança, embalada em teus braços, papai. Abba, Pai. Embalada em teus beijos, papai. Embalada em teus braços, papai. Embalada em teus beijos, papai. Amém. Pegue sua palavra em Mateus capítulo 6, versículo 5 a 6. E a palavra vai dizer assim pra gente, ó. E quando orardes, não sejais como os hipócritas, porque eles gostam de fazer oração, pondo-se de pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos homens. Em verdade eu vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando orardes, entra no teu quarto e fechando tua porta, ora ao teu pai que está no segredo. Ao teu pai que está onde? Ao teu pai que está onde? No segredo. E teu pai que vê no segredo te recompensará. Até aqui, vamos fechar aqui. Quando nós falamos de oração, de vida de oração,
Existe uma grande diferença entre orar e a grande diferença entre orar e ter uma vida orante. Quem ora, ora algumas horas. Quem tem vida de oração faz da sua vida uma oração. Essa pessoa ela é íntegra no modo em como ela se comporta, seja diante de Deus, seja diante dos homens. Portanto, o que Jesus está ensinando para os seus discípulos nada mais é do que uma integridade no relacionamento com Jesus e com o relacionamento com o Pai. Quando nós falamos de vida de oração, quando nós falamos de vida, nós estamos falando de vida bios, palavra grega para vida biológica, para isso aqui, que hoje é isso e amanhã não será mais, que nós vamos transformando, que nós vamos mudando, que nós vamos deixando para trás, que o tempo vai comendo, que o tempo vai trocando e vai levando embora. A vida bios é essa vida determinada, contingente, que tem tempo para acabar. Então, eu posso viver a vida de oração, não esquecendo dessa vida que passa. Mas também, ao mesmo tempo, sabendo que quando oro, eu oro nesse mundo que passa, presta atenção no meu raciocínio, nesse mundo que passa, nessa carne que vai ficando para trás, mas também existe uma vida doada na cruz por Jesus, doada, dada, entregue totalmente para mim e para você, para que essa vida que é simplesmente bios se torne Zoé. Se torne a vida verdadeira. A vida que não passa. A vida que ele comunicou na cruz. A vida que ele trouxe para nós na cruz. Mas também a vida que ele assumiu no mistério da sua encarnação, no dia em que Gabriel, o anjo do Senhor, anunciou a Virgem. Portanto, viver de oração e viver uma vida de oração são dois níveis diferentes de relacionar-se com Deus e de viver uma vida pautada em uma vida que não passa. Quando nós olhamos o que o catecismo da nossa Igreja Católica nos ensina sobre vida de oração e a oração na vida dos cristãos, está no número 2697 do Catecismo. É o terceiro capítulo da primeira sessão que fala sobre a oração na vida cristã. E o Catecismo começa dizendo assim, presta atenção. A oração é a vida do coração novo. Só nessa frase eu já poderia terminar essa live. Veja, o Catecismo da Igreja Católica nos vai, ao falar a primeira vez, ao tratar sobre vida de oração, vai nos ensinar que oração é a vida daqueles de um coração novo, que tem um coração novo. É o número 2697 do Catecismo. E aí, o Catecismo continua. Deve animar-nos a oração, né? A todo momento. Mas acontece que nos esquecemos daquele que é a nossa vida e o nosso tudo. É por isso que os padres espirituais, na sequência do Deuteronômio e dos profetas, insistem na oração como lembrança de Deus. Frequentemente como um despertador da memória do coração. Que lindo. Nós devemos nos lembrar-nos de Deus com muita frequência, como nós respiramos, do mesmo modo em que nós respiramos. Mas não se pode orar
em todo o tempo, se não se orar em momentos, voluntariamente. São os tempos fortes da oração cristã, em intensidade e em duração. A oração, ela nada mais é do que um diálogo com o Pai, do que o diálogo com Deus. A oração nada mais é do que uma criança que entra no quarto do seu pai e da sua mãe à noite, que teve pesadelo e está com medo e corre para o colo e para o quarto de papai e mamãe. Porque sabe que ali é um lugar seguro. A oração, ela é um relacionamento. E ela não deve ser, por nenhuma maneira, uma repetição de palavras. Jesus ensina isso na palavra. Mas, repetindo-se palavras, posso, então, me relacionar, falando com alguém real. Muitas vezes, quando nós falamos de Deus, quando nós oramos, nós esquecemos, amados, que quem é o interlocutor, que quem é aquele pelo qual eu converso, é alguém real. Deus, ele é uma realidade, independente se creio ou não creio. Portanto, as pessoas, muitas vezes, elas quando vão orar, e aí Jesus ensina os seus discípulos para que não façam como faziam os fariseus, que oravam sem relacionamento, oravam sem intimidade, só repetiam palavras, falavam e não dialogavam. E aí a oração, ela passa por um processo de que eu tenho um objeto na minha oração. Isto é, sujeito, alguém pelo qual eu converso. A vida de oração, ela é pautada no encontro de duas pessoas. O ser humano e o seu Criador. A vida de oração é um encontro. A oração é alguém que fala sabendo que ao falar, a sua voz, as suas palavras não são jogadas ao acaso, mas que tem alguém que escuta, que conhece e que sabe. Portanto, nós temos que mudar completamente o nosso modo, e esse é o convite dessa aula, de orar e de viver o nosso modo de se relacionar com Deus. Porque se eu entendo que Deus, o objeto da minha oração, o destinatário da minha oração, é uma pessoa real, que me escuta e que também deseja falar e se revelar a mim, então começa a mudar totalmente o meio pelo qual eu entendo o próprio relacionamento com Deus. Se o meu relacionamento com Deus é pautado somente por meios devocionais de oração, e não por relacionamento, que por consequência me leva a meios devocionais, o meu relacionamento com Deus nada mais é do que uma formalidade vazia e sem sentido algum. Sabe, por isso que muitas vezes as pessoas... A gente faz isso, eu faço isso. Sabe quando você vai orar, você reza, você fala com Deus, se vive, você se derrama, você faz tudo, e aí parece que você sai vazio? Já aconteceu isso com você?
Você vai lá no sacrário, na presença do Senhor, você se ajoelha no seu quarto, você ora, você reza, você chora, você fala, mas parece que tem um grande vazio dentro de você, porque parece que você jogou tudo dentro de um buraco, sem fundo, e as suas palavras se perderam, e parece que não tem sentido. Não acontece muitas vezes com você? Isso acontece comigo direto. E veja, o Catecismo da Igreja Católica nos ensina isso em relação à oração. Ele fala, veja, que é por isso que os pais espirituais antigos vão ensinar que a oração precisa de ser como um despertar, como uma memória, como uma lembrança de Deus. É por isso que desde os primeiros tempos, desde o deserto, quando o Senhor dá os estatutos a Israel, vai dizer: lembra-te do Senhor teu Deus, que te fez sair do terra do Egito. Lembra-te do Senhor teu Deus, que te conduziu. Lembra-te. Porque a vida de oração, na verdade, deveria se tornar para mim e para você uma lembrança. Olha, isso é o catecismo que está dizendo. Uma memória do coração, de um coração que encontrou com outro coração. Relacionamento verdadeiro, relacionamento de amor, nada mais é do que dois corações que se encontraram, que se apaixonaram, dois corações que se amaram, dois corações que falam e que batem ao mesmo ritmo. Deus se apaixonou, Deus te amou, Deus veio encontrar você através do seu Filho Jesus. Para isso, ele quer relacionamento. Por que Deus se revelou ao homem? Por que o mistério da revelação que nós aprendemos na teologia é tão importante para entender todo o processo do mistério salvífico de Jesus? Por que nós temos que, antes de mais nada, quando nós falamos de Deus na sua infinita misericórdia em tudo aquilo que ele realizou, antes de mais nada, ele revelou a si. Ele se entregou, como diz a carta aos Hebreus, no capítulo 1. Depois de ter falado muitas vezes pelos profetas, ele nos falou através do seu Filho. Isto é, ele falou por si mesmo. Ele se revelou, como diz a Dei Verbo. Ele, depois de muito ter falado, de muito ter revelado, ele revelou a si mesmo. Ele se derrama, ele se dá, ele se entrega, ele se faz ser conhecido. E assim como no livro do Êxodo, capítulo 3, quando o Senhor diz que, capítulo 2, desculpa, que a palavra diz que o Senhor escutou o clamor do seu povo no Egito, e então ele ouviu e desceu e se fez conhecer. O que Deus quer para mim e para você não é que você pegue um manual de oração, que é muito bom para que a gente possa aprender, e faça todo o manual de oração, vivendo oração para chuva, oração para coronavírus, oração para isso. Tudo isso é maravilhoso. Isso aqui é para nos lembrar que nós temos que orar. É isso mesmo, nós precisamos, porque nós somos seres que esquecemos. Mas, quando orardes, não sejais como os hipócritas que oram para se aparecer, para mostrar para os outros que têm relacionamento com Deus, que são como sepulcro caiados, que são lindos, que fazem orações maravilhosas, que são espetaculares no orar. Mas quando entram no quarto, entram num vazio terrível, porque não entenderam que quando nós nos ajoelhamos e fechamos nossos olhos, Deus se coloca na tua presença. Independente se você sente ou não sente, ele fica de pé diante de você. E mesmo quando muitas vezes eu não escuto ele, não tem problema. Vou te revelar um segredo da vida de oração. Mesmo quando você não sente e não escuta a resposta de Deus na tua oração, não tem problema, porque Deus te escuta sempre.
Entendeu? Vou falar de novo. Rafa, quando eu rezo, eu não escuto Deus. Não tem problema. Deus te escuta, isso é o que importa. Ele desce para falar com você aqui, ó. Para colocar o rosto dele no teu rosto e para escutar de você o que você tem para falar para ele. Oração é um diálogo, é falar com Deus. Continuando, ainda dentro dessa realidade, o Catecismo da Igreja Católica nos ensina 3 modos de orar. Você vai ter primeiro a oração vocal. A oração vocal é quando você fala com Deus. Você reza o terço, você fala com Deus através de Nossa Senhora. Porque Deus também, ele falou, e nós também temos que falar. E a oração vocal é indispensável para a vida cristã, vai dizer o Catecismo. Aos discípulos de Jesus, ele ensinou o Pai Nosso. Ele falou, vocês têm que falar assim. Quando fordes orar, orem assim, falem assim, Pai Nosso que estás no céu. Então, a oração vocal, ela é muito importante. Porque a oração vocal, ao falar, você escuta, você fala, a tua língua toca o céu da boca e você, de alguma forma, sente que você está falando. Esse é o primeiro grau da oração. Primeira expressão de oração. E a expressão vocal, ela sai de dentro, né? Porque a fala, porque a linguagem, ela é uma busca de tentar trazer aquilo que está dentro da alma em síntese para a realidade exterior. Por exemplo, eu preparei essa aula para vocês. Mas tudo aquilo que eu estudei, que está dentro de mim, que eu aprendi hoje, que eu rezei, que o Senhor também falou para falar para vocês, por mais que eu fale, eu não vou conseguir levar para vocês tudo que está aqui dentro. Mas eu estou falando, e você está conseguindo me compreender. Mas a diferença do Rafael, que quando você fala com o Rafael te escuta, e você não consegue se exprimir totalmente. Quando você fala com Deus, Deus conhece você. Aí é o Salmo 138 que diz, a palavra ainda não chegou na minha boca e tu já a conheces, porque o Senhor sonda o meu coração. O Senhor conhece a profundidade. Por isso, nós temos que entender que o centro da oração não é você, é Deus. Por isso que muitas vezes nós saímos da oração, do relacionamento, do diálogo, vazios. Por quê? Porque nós falamos e virou um monólogo, não foi um diálogo. Foi só eu que falei para mim mesmo, para que eu pudesse escutar, para que eu pudesse de alguma forma descarregar, para que eu pudesse desabafar com Deus, chorando e vivendo e tudo mais. Enquanto eu estou falando aqui, eu queria pedir para que vocês pudessem dar o like nessa live. Dê o like para que o YouTube entregue para mais pessoas. Depois você vai se inscrever no canal. E depois de se inscrever no canal, você vai também clicar no sininho de notificações, porque nós vamos ter muito conteúdo aqui no YouTube a partir de hoje, tá bom? Então vamos subir. Tem só 147 likes aqui, eu quero 180. Bora. Isso aí, gente. Valeu. Vamos subir isso aqui. Tá entendendo? Você tá conseguindo pegar o que eu tô falando para você? Tá conseguindo entender? Ótimo. Então vamos lá. Esse é o primeiro nível. O segundo nível da oração é a meditação. A meditatio, em latim. O que é a meditação? A meditação nada mais é do que assimilar o que se lê, o que se refletiu, confrontando com o teu coração, com a realidade que se apresenta diante de mim. Talvez pode ser uma tribulação, uma situação difícil que eu estou passando. Ou também você pode
é assimilar a meditação. A meditação é um confronto com a realidade. É você trazer a realidade nua e crua para dentro do coração de Deus. E trazendo para dentro do coração de Deus, ainda, sendo que a oração... Olha só que eu estou explicando para você, hein? Sendo que a oração é diálogo, você vai trazer o objeto, imagina que isso daqui é o problema, você traz, ou a solução, você traz, ou não sei o que, você traz, e aí você vai falar com Deus assim, Deus, hoje eu tive um problema no trabalho. Hoje eu fui mandado embora do trabalho. Hoje meu amigo está doente. Hoje eu tive essa situação. Vamos conversar sobre isso? E aí, como que você vai fazer isso? Através do Evangelho do Dia. Por isso, quem está no grupo do WhatsApp, eu tenho mandado o Evangelho do Dia, porque eu quero que vocês sejam homens e mulheres da palavra de Deus, porque Deus fala através da sua palavra todo dia com a gente. Então, na luz da palavra, à luz da liturgia do dia, se você pode comungar, se você pode ser uma pessoa de comunhão diária, amém, aleluia. Mas, é colocar Deus no centro do diálogo e dizer para Ele, Senhor, eu estou aqui. Você está entendendo onde eu quero chegar com você? Então é a meditação. E por fim, nós entramos na contemplação. Santa Teresa d'Ávila nos ensina sobre o que é contemplação, e Santa Teresa vai dizer assim, contemplação outra coisa não é, a meu parecer, do que uma oração mental, se não tratar de amizade, estando muitas vezes tratando a sós, com quem sabemos que nos ama. Então, a contemplação, que é o terceiro nível da oração, é o que Jesus ensinou para os discípulos. Entra no teu quarto sozinho, sem que ninguém te veja, e fala com aquele que está no escondido, que está no secreto, que está no segredo, que é o teu Pai. É conversar com alguém que nos ama a tal ponto que entregou tudo o que tinha. Eu quero dizer uma coisa para você. Deus te amou tanto, e isso está em João capítulo 3,16. Deus nos amou tanto, amados, que Ele deu tudo o que Ele tinha para conquistar você. Para ter o teu coração. Para que você pudesse sentar com Ele. E viver todos os dias da tua vida com Ele. O Senhor se revelou, e nós estamos entendendo a contemplação agora, o Senhor está falando com a gente agora. O Senhor, Ele quer verdadeiramente que nós possamos entender que Ele, meu Deus, que Ele deu tudo que Ele tinha para ter você. O reino dos céus é semelhante a um homem que encontrou um tesouro no campo. Ele vai e vende tudo que possui para obtê-lo. Jesus está falando claramente em relação a nós que o seguimos, deixamos tudo para segui-lo. Mas antes de nós seguirmos a Jesus, Jesus deixou tudo que tinha para ter o teu coração. Não roubou o teu coração, não impôs nada. Ele veio aqui na terra e entregou tudo que ele tinha para ter você, para me ter, para me encontrar. Isso é contemplação. Então, ao entrar em diálogo com Deus, eu falo, eu medito e eu contemplo, aqui está o segredo do poder maior que você pode ter na tua vida.
Santo Agostinho vai dizer, o Senhor é mais íntimo de mim do que eu de mim mesmo. Ele me conhece. O Senhor é maravilhoso. E aí a gente tem que entender que o quarto passo da oração é a união com Deus. É unir a nossa vida à vida dele. E aí você passa da oração para uma vida de oração. Tudo que você faz se transforma em oração. Por exemplo, eu estou dando essa aula para você agora. Você está sentado assistindo a aula e mesmo escutando o Rafael, que está dando uma aula para você de teologia espiritual, você nesse momento está orando, está fazendo uma experiência com Deus, sim ou não? Quando você entra na comunidade de estudos, você vai estudar lá tudo aquilo é oração. Você levanta de manhã, faz o nome do Pai, faz o café da manhã para tua família, vai trabalhar, oração. E aí você faz da tua vida, do teu agir, do teu jeito de viver, uma oblação, um holocausto constante a Deus. Santo Agostinho nos ensina sobre esse assunto. Eu queria citar algumas frases de alguns santos para vocês. Santo Agostinho diz assim: para poder rezar, tenhamos fé. E se queremos que a fé que nos faz rezar não desfaleça, ele está falando como que a oração pode ser constante. Ele diz assim: rezemos. A fé faz brotar a oração, e a oração que brota, brota da onde? Brota de dentro para fora, né? Habitua-se a pedir o fortalecimento, porque para Agostinho, oração, ela é fé. Lembra que eu falava para você? Não importa se Deus não me falou, o importante é que ele me escutou. Como que eu sei que ele me escutou? Pela fé. Aí São Tomás de Aquino vai dizer algo lindíssimo na sua teológica, quando ele nos diz assim: a oração, ela é necessária não para que Deus conheça as nossas necessidades. Lembra do Salmo 138? Antes que a palavra chegue à minha boca, tu já conheces tudo. Mas para que nós fiquemos conhecendo a necessidade que temos de que recorrer a Deus para receber oportunamente os socorros da salvação. Veja, a oração não é para acrescentar nada em Deus, pelo contrário, a oração é para que eu possa lembrar, de novo, a ideia de lembrança, e o Catecismo da Igreja Católica vai pegar isso como um ensinamento de Santo Agostinho. E de São Tomás, de que a oração é uma lembrança. É uma lembrança. A criança, na idade da razão, por exemplo, eu tenho um Luquinhas, meu filho está com 2 anos, e em 2 anos a criança ela começa a crescer, a criar a idade da razão, isto é, ela começa a refletir. Então você vai ver uma criança que pega um carrinho, faz assim, ó, pum, vai ver caindo, pá, e cai. É a fase da razão. Tudo que vê, joga para cair, hoje, às vezes você vê aquelas mães, né, que, menino, não joga isso, não sei o quê. Às vezes você apanhou porque você jogou as coisas. Mas isso aí é a idade da razão. E aí, a criança, com o exercício de jogar o carrinho no chão, vai lembrar que tudo que está aqui em cima, aqui, quando ela solta, cai. Lei da gravidade. A criança vai saber, por exemplo, que se ela colocar a mão no fogo, vai queimar. Então, ela lembra disso. A criança vai lembrar que quando ela estiver em perigo, ela pode chamar o papai e a mamãe. O papai e a mamãe vai sempre vir em auxílio dela. Lembrança. Portanto, é uma pedagogia que a própria Bíblia ensina que a oração nada mais é do que lembrança. A oração é lembrar que eu tenho um pai que quando eu falo, me escuta. Simples assim. Oração não é para pedir, oração não é para obter graças de Deus,
Oração não é para você ter milagres, enfim. Oração é para quê? A oração é para que eu tenha Ele dentro do meu secreto. E quando Ele está no meu secreto, quando Ele está comigo, eu não tenho medo de nada. É forte isso, não é forte? É profundo, não é profundo? Deus quer isso de você, sabia? Rafa, mas então quer dizer que eu não posso pedir? Claro que você pode pedir. Mas muitas vezes a gente muda a ordem das coisas. A gente não, a gente confunde oração com só pedir. Entendeu? A gente pede e não se relaciona. Pedir até numa pizzaria você pede uma pizza. Até no banco você pede dinheiro. Com Deus, o modo de pedir é diferente. O modo de pedir deve ser como o modo de uma criança. Que na contemplação já não pede mais. Quem está na contemplação, quem está na intimidade maior com Deus, gente, já não pede. Quem é pai e mãe que sabe? Quantas vezes você estava jantando, almoçando, seu neném chegava, tacava a mão no seu prato. O Lucas, por exemplo, gosta muito de milho e de o Dani também, de tomate. Não pode ver tomate no meu prato. Tomate está no prato dele. Ele senta na mesa, ele pega o meu tomate. Pede, pai, por favor, dá tomate para mim? Papai, não, para ele já é já automático, já para ele é normal. Deveria ser normal para o pai entender que o que é do pai é dele. Aí Jesus fala assim, ó, tudo que é meu, eu concedo para vocês agora. Porque aonde eu estiver, eu quero que vocês estejam comigo. Quando Jesus no Evangelho diz, eu estarei convosco todos os dias, presta atenção, é um caminho de duas mãos, é um encontro. Deus também quer que você esteja com Ele todos os dias. Você está entendendo? Rafa, mas eu não lembro sempre de rezar, eu sou um cara indisciplinado, eu não tenho horário para orar, eu não tenho horário para rezar. Quem falou que você tem que ter horário para rezar? Se a tua vida 24 horas sobre 24 se torna uma oração. O tempo inteiro você tem que estar pensando em Deus. O tempo inteiro você tem que estar... A vida de oração é um modo de viver. Só quem viveu, só quem está no grau da intimidade entende o que eu estou falando. Mas Deus quer que você chegue nesse grau de intimidade. Você está entendendo? Portanto, a oração é princípio de relacionamento com Deus. Ela não é o único meio de relacionamento, ela é o princípio. Qual que é o fim? A união plena com Ele. Se você vai nessa e a oração por excelência, qual é a oração por excelência do cristão? De nós católicos? A Santa Missa. Santa Missa é a oração por excelência. Por quê? Porque a Santa Missa é Jesus que escuta a nossa oração e que se dá no sacramento da Eucaristia. Eu me dou no altar e Deus se dá para mim. Você entendeu o que é isso? O grau máximo são duas vidas que se encontram. Por isso que na Santa Missa, na liturgia, você entrega as ofertas. Tem o momento das ofertas, sim ou não? Do pão e do vinho. O sacerdote recebe a oferta do pão e do vinho. E a oferta é o quê? Qual que é a oração que o padre faz? Ele levanta o cálice, levanta o pão, ele diz, bendito seja Deus. Ele bendiz a Deus.
E ele fala, bendito seja o Senhor Deus pelo pão, fruto da terra e do trabalho do homem, que vai se tornar para nós alimento de vida eterna. Ora, lembra que eu falei para vocês no começo da Bios e depois do Zoé? Lembra? Você começa na Bios, você começa na vida normal aqui. Não tem problema, gente. Quem atrasou, não tem problema. Vai ficar gravado aqui. Vai ficar aqui no YouTube, vocês podem assistir de novo, tá bom? Começa no trabalho, fruto do trabalho do homem, as suas lágrimas, o seu suor, e termina no Zoé, aonde o sacerdote, através do ministério da igreja, assume a tua vida, pega aquelas ofertas que põe no vinho, e Deus, assumindo a tua vida, devolve a tua vida em vida eterna. E vida eterna onde? Já não é mais pão, já não é mais vinho, mas é Jesus que vem morar em você. Portanto, a oração é viver uma vida eucaristizada. Como eu sonho, como eu sonho, como eu sonho com o Brasil, como eu sonho com uma geração que entenda viver isso, cara. Ia ser tão diferente o nosso modo na igreja, o nosso modo de viver a vida. A gente ia ser pessoas melhores, nós iríamos transformar o mundo. Seríamos pessoas menos ácidas, seríamos pessoas capazes de transformar. E muitas vezes a gente fica discutindo, né, o que acontece quando eu levo a minha oferta na missa. Esses dias o Padre Mateus fez essa reflexão, achei tão lindo. O Padre Mateus, que é professor na comunidade de estudos, né? Quem não é aluno ainda, terminando essa live, se inscreva, porque se prepare, te prepare, meu filho. Te prepare, porque Deus tem para você no íntimos, em todas as aulas lá. O Padre Mateus, ele diz assim, ele falou assim, não se preocupe o que acontece. Às vezes a gente preocupa com o que acontece com o pão e com o vinho na missa. Mas você já pensou o que acontece com você na Santa Missa? Você já parou para pensar o que acontece com você quando você entra em relação com Deus? Tudo muda. Vamos orar? Vamos conversar com Deus? Se você pode, feche seus olhos. O gesto de fechar os olhos é o gesto de criança. Porque quando eu fecho o olho, eu não me distraio com as coisas que estão em volta de mim. Fica tudo escuro aqui dentro. Só escuto. Tudo escuro. Mas eu entro dentro de um lugar aonde ninguém pode entrar. Ninguém pode entrar. Nem a tua esposa, nem a pessoa mais íntima da tua. Ninguém pode entrar. Só você entra. Que é dentro de você. Dentro da sala, do quarto, da tua alma. Entra ali, fecha os olhos, entra lá, vem comigo, vamos exercitar, entra comigo, vem. Entra no quarto. Ninguém te escuta. Ninguém te vê. Entra aqui. Mas a tua alma sente a presença daquele que mora aqui dentro. Que se revela. É aqui no lugar secreto, Deus. É nesse jardim que eu quero entrar com esses meus irmãos. Revela a nós, a nossa vida. E tudo que nós temos. Nós só queremos dizer que nós te amamos e que o Senhor é tudo para nós.
Independente se você responde ou não, eu sei que você me escuta. Eu sei que você me escuta. E eu vim aqui só para te dizer que eu te amo. E que eu quero entrar em relação contigo todos os dias da minha vida. Amém. É assim que se reza, gente. Amém? Amém? Vocês estão vivos aí? Tá tudo tranquilo com vocês? Amém. Eu queria dizer para vocês o seguinte, uma vez por mês, vocês que são alunos, o modo como o professor vai fazer aula ao vivo com vocês vai ser assim agora, tá? Para que também quem não é aluno possa ter um gostinho da comunidade de estudos. Amém? Então, assim, ó, a comunidade de estudos São Rafael é um sonho que Deus colocou no meu coração. Na verdade, é um sonho dele, para que nós possamos crescer em conhecimento, em intimidade, em amizade com ele. Vocês vão receber materiais densos, profundos da doutrina da igreja, do magistério, da sua palavra, mas com profundidade. Mas não só teoria, como também prática. Por isso que de tempos em tempos nós teremos retiros. Vou falar para vocês aqui, ó. Nós teremos agora, dia 20 e 21, o Retiro Íntimos 2.0, segunda versão do Íntimos, amém? Depois, nós teremos em junho um outro retiro. Vai chamar a herança. Depois, em setembro, nós teremos um outro retiro que vai se chamar o reino. E em dezembro, nós teremos um outro retiro que vai se chamar o presépio. Esses retiros serão fixos dentro da comunidade de estudos para os alunos. Quem é aluno não paga. Quem não é aluno, se quiser participar, vai ter que pagar. Tive muitos pedidos, então nós abrimos o Íntimos também, nós vamos abrir para inscrições, mas quem é aluno não paga a inscrição. Mas quem não é aluno e quiser participar, vai pagar uma taxa de R$ 97,90 para participar do retiro. Em vez quem é aluno e paga os R$ 49,90 por mês, além das aulas, além dos professores maravilhosos, vão ter também acesso a esses conteúdos gratuitos. Amém? Rezem por mim, orem por mim, para que o Senhor possa me dar forças para continuar, para estar aqui com vocês, para que eu possa me dedicar, ter responsabilidade e poder dar o melhor de mim para vocês. Amém? Que o Senhor te abençoe imensamente, que você possa ser impactado, alcançado por essa palavra. O sertão vai virar Marcleis. Amém? Amém. Aline Xavier, tome um remédio, tome uma Neosaldina nessa dor de cabeça tua. Rosigley, amo você, viu? De verdade, você sabe disso. Todos vocês estão nas minhas orações. Saia dessa live, se inscreva na comunidade de estudos agora. Não deixe de se tornar meu aluno. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós entraremos então essa semana no estudo bíblico. Vocês viram lá que eu coloquei no Instagram. Compartilhe em geral para todo mundo. Para você, olha, não só no Instagram. Copie o link, coloque no teu WhatsApp, chame mais pessoas, convide 10 pessoas que você sabe que vai estar na live. Eu quero mais 10 pessoas nas lives essa semana. Posso contar com você? Vamos evangelizar juntos. Deus abençoe a tua vida. Vocês podem continuar, se vocês quiserem, aqui no chat, conversando entre vocês. Amém?